Nós, há 17 anos atrás, efetuamos nessa empresa um levantamento de processos e chegamos a uma conclusão muito interessante. É que apesar dessa empresa ter 657 mil referências ativas, tinha apenas, volto a repetir, 22 processos possíveis. E, portanto, começamos desde logo a pensar um bocadinho fora da caixa. Bem, se eu desenvolver um sistema de gestão integrada de gestão integrada de produção ou um configurador de produtos, eu vou ter que abrir milhares de milhões de combinações. Se eu desenvolver um sistema que vai centrar nos processos, eu tenho que abrir apenas 22 processos. E, portanto, começamos a pensar e lançamos o desafio a 2 matemáticos, nossos parceiros, que começaram a desenvolver um configurador de processos e de produtos centrado nos processos, mas que tínhamos que depois resolver a questão dos produtos. E também percebemos que a cada processo, a cada família de produtos, está normalmente associado um processo. Aquele exemplo daquele aparador pequenino, que com 3 gavetas chamamos mesinha de cabeceira, reparem que esse exemplo, se for um aparador maior, sem gavetas, mas com portas e prateleiras, já estamos a falar de um aparador de sala de jantar. Se estivermos a falar de um aparador médio só com gavetas, estamos a falar de uma cômoda. Mas todos eles seguem o mesmo processo construtivo, porque todos eles têm na mesma 2 ilhargas, um tampo, uma base, um fundo, prateleiras, depois têm prateleiras e portas e gavetas, ou só prateleiras, ou só portas, ou só gavetas, são opções que nós podemos oferecer aos nossos clientes em função da capacidade tecnológica interna e em função das matérias-primas ou componentes que utilizamos, tipo de madeira, cor, orlas, etc. E, portanto, o que fomos desenvolver foi um sistema que é totalmente paramétrico, é quase como se de um Excel se tratasse, onde sem necessidade de desenvolvimento de código vamos abrir os 22 processos, ou os que forem. Raramente encontramos organizações que tenham mais de 20, 25 processos, tipo a que obedecem, portanto, rotas operatórias e sequências operatórias por onde passam a maioria dos seus produtos, e para cada um dos processos, tal que também como se um Excel se tratasse, nós à frente de cada um dos processos podemos abrir aquilo a que chamamos atributos. Cada atributo corresponde a uma das opções que tecnologicamente podemos oferecer aos nossos clientes ou que estamos disponíveis para oferecer aos nossos clientes. No caso daquela mesinha de cabeceira, e para o exemplo em causa, este senhor oferecia então a possibilidade de o cliente escolher o comprimento, a largura e a altura, a cor da estrutura, a cor do pormenor, da gaveta de cima, da gaveta do meio, da gaveta de baixo e tipo de fechador. Mas não só. Para além no fundo, o que estamos a fazer é, para além dos atributos, podermos abrir subatributos. Estamos a criar uma matriz, uma árvore de decisão associada a cada um dos processos, também criada de forma paramétrica, sem desenvolvimento de código, repito, em que logo à partida associado a um processo, e nesta matriz estão todas as opções possíveis e imaginárias que nós estamos a oferecer aos nossos clientes. Mas mais ainda, fomos ainda mais longe, conseguimos, como se podem ver pelo atributo de qualidade de folha, conseguimos através de regras na base de dados SQL ou dentro do próprio sistema, criar regras numa lógica if-then-else que permitem facilmente configurar configurações e regras que permitem, por exemplo, dizer quando é que um cliente de ranking 1, quando quer uma folha de primeira qualidade à vista, mas também quer folha de primeira qualidade no tampo que fica escondido, ou outros clientes que podem querer primeira, segunda qualidade, primeira diversa, segunda diversa, em função do nível de qualidade que exigem. Portanto, o nosso configurador, o DIP, Define Your Process, Define Your Product, permite à partida não só definir todos os processos de forma paramétrica, como permite também criar uma matriz e uma árvore de decisão em que todas as opções possíveis e imaginárias e combinações ficam automaticamente e desde logo previstas, e permite ainda modelar o processo, já que a modelação dos processos produtivos tem que ser sempre feita de baixo para cima e nunca de cima para baixo. Ou seja, é o software, é a ferramenta que se vai customizar à necessidade do nosso cliente e não o cliente que vai ter que se meter dentro de um colete de 7 forças pré-definido e conceptualizado. Portanto, a partir daqui, e para o exemplo da mesma mesinha de cabeceira, o que o nosso configurador vai fazer, em função dos processos e das regras que estão calculadas, é calcular qual é o consumo de matéria-prima, neste caso painel MDF, que vai ter que ser necessário cortar para que as diferentes componentes daquele móvel possam ser construídas.
e ele vai calcular que é preciso fazer um painel da MDF folheado de 1000 por 519, primeira diversa cerejeira, e depois vai também calcular qual é a folha. Reparem que ao nível dos atributos e subatributos temos a possibilidade de criar formas aritméticas, matemáticas e lógicas, e estas fórmulas e estas regras são customizáveis em função da regra da casa. Ou seja, se por acaso este cliente tem uma máquina pouco precisa, o avanço do corte da folha terá que ser comprimento mais 10. Mas num cliente ao lado, que tenha uma máquina mais precisa, se calhar a regra já não é comprimento mais 10, é comprimento mais 2, porque a máquina tem um nível de precisão superior e, portanto, mais uma vez, é a ferramenta que de forma paramétrica vai ao encontro da necessidade do cliente, se customiza a necessidade do cliente sem necessidade de desenvolvimento de código, e tudo isto é apreendido pelos colaboradores dos nossos clientes, que são formados para nós, por forma a que quando nós saímos, eles possam trabalhar de forma totalmente independente no sistema. Isto faz com que, sempre que chega uma encomenda, vamos ver aqui uma pequena animação da introdução de uma encomenda para o exemplo em concreto, sempre que chega uma encomenda de um aparador com 3 gavetas, a que chamamos mesinha de cabeceira, alguém do departamento comercial, pura e simplesmente, pergunta qual é o processo, ou já sabe, tem uma tabela que lhe diz que os aparadores seguem o processo 15, escolhe, vai ao software, escolhe o processo 15 que está pré-definido, já vamos ver como, e vai à matriz e começa a escolher e a introduzir nos respectivos campos e atributos as opções que o cliente pediu. Desta forma. E, portanto, primeiro a probabilidade de haver erros e omissões é menor, porque só já vai poder escolher o que é possível. E, em segundo lugar, alguns destes atributos até são mutuamente exclusivos, ou seja, se por acaso escolhe uma mesinha de cabeceira lacada, o sistema já não vai deixar de escolher nem orla, nem folha. Por outro lado, podemos simplificar este processo de introdução, porque algumas destes produtos obedecem a uma linha, por exemplo, a linha Nancy ou a linha Proteus, a que está associado por definição e de base uma série de características que automaticamente, ao introduzir, que é uma mesinha de cabeceira da linha Nancy ou da linha XYZ, automaticamente uma série de atributos são automaticamente preenchidos. A partir daqui, e em função das regras que há bocado viram serem colocadas ao nível dos atributos e subatributos, o configurador vai fazer a explosão das peças, já com as respectivas medidas para que possam ser introduzidas no JIP e enviadas para chão de fábricas com as respectivas instruções de produção. Aqui, neste slide, o que ele fez foi a explosão do TAMP com os diferentes componentes, portanto, o TAMP em MDF e as 2 folhas que serão necessárias, mas já com a regra da casa. Isto faz com que o DIP seja um sistema que seja um configurador que pode ser instalado e aplicado a qualquer indústria ou a qualquer processo de natureza humana. Seja uma organização de serviços, uma organização comercial ou uma organização industrial, não há nenhum processo que se possa imaginar ao nível de qualquer organização que não possa ser facilmente parametrizado no nosso configurador de processos. Isso faz com que, por exemplo, uma fábrica que tem 300 trabalhadores utilize exatamente o mesmo configurador para fazer fatos por medida, sendo que os atributos e subatributos até já começam a ter o nome que os nossos colaboradores estão habituados a dar em chão de fábrica. Mais uma vez, é o software que vai ao encontro da necessidade do cliente e não o cliente que se tem que meter dentro de um colete de 7 forças. Exemplo talvez mais paradigmático são os exemplos das carpintarias, das serralharias ou de todas aquelas organizações que têm que fazer produtos especiais à medida, únicos e irrepetíveis, como é o caso dos moldes, onde também já temos muitas carpintarias, muitas empresas de moldes que recorrem ao nosso configurador, porque ele permite que a introdução da encomenda, desde que chega uma encomenda, ela seja tratada rapidamente e transformada em ordem de fabrico na hora. Este exemplo de um produtor de cozinhas, nosso cliente, que só para um dos móveis de baixo dava estas opções e se não desse estas opções não conseguiria certamente vender à escala que atualmente o faz e com a rapidez de resposta que detém. Uma outra característica muito importante que este nosso configurador tem é que
ele é passível de ser integrado com sistemas de desenho. Desde que o sistema de desenho que os nossos clientes utilizem sejam sistemas de desenho que façam a explosão das peças e possam fazer essa explosão e exportá-la para ficheiros, por exemplo, XLS, quer isto dizer que os atributos que já estão tratados no desenho por um simples interface poderão ser transferidos automaticamente para o nosso configurador, de forma a que quem vai introduzir a encomenda só já tem que escolher aquelas opções que não são passíveis de ser desenháveis ou cujo desenho exige uma complexidade tal que mais vale que ele seja escolhido do lado do configurador. Temos já integrações do DIP com sistemas de desenho tipo SolidWorks ou Inventor, através de interfaces que são depois desenvolvidos em colaboração com as entidades fornecedoras dos sistemas de desenho dos nossos clientes.